Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa questão que é, no mínimo, fascinante e que vem do trabalho do Robert Sapolsky. Por que nós, humanos, sofremos tanto com estresse a ponto de desenvolver doenças, enquanto uma zebra, que vive sob ameaça constante de predadores, não tem uma úlcera? Para a gente desvendar isso, vamos analisar as ideias centrais desse livro, que é super influente. Ele dá uma perspectiva biológica e psicológica de como o estresse afeta nosso corpo e nossa mente hoje em dia na era moderna. Então, qual que é o segredo das zebras, afinal? Por que elas parecem ter uma imunidade contra as doenças crônicas que o estresse causa na gente? Essa pergunta é o nosso ponto de partida para toda essa análise. Então vamos nessa. A resposta, na verdade, está toda na diferença fundamental entre o tipo de estresse que um animal enfrenta e o estresse que praticamente define a vida humana moderna. Olha só que interessante essa comparação. Para a zebra, o estresse é uma crise física imediata, sabe? Um leão ataca, ela corre para sobreviver. E para nós? Bom, o nosso leão é o boleto da hipoteca, um prazo de entrega no trabalho, uma discussão, é uma preocupação crônica que mora na nossa cabeça. E essa é a grande sacada. O corpo dos animais evoluiu para lidar com emergências breves. Depois que o perigo passa, o sistema todo volta ao normal. A crise é super intensa, claro, mas ela tem um fim. Agora vamos entender como essa máquina funciona por dentro. A gente vai falar do nosso sistema de alarme biológico, a famosa resposta de luta ou fuga, que foi sendo aperfeiçoada por milhões de anos de evolução. Antes de qualquer emergência, o nosso corpo está sempre buscando um estado de equilíbrio, que tem o nome homeostase. Pensa que é tipo a configuração de fábrica do corpo, sabe? Onde tudo funciona perfeitamente. O estresse é basicamente qualquer coisa que tira o corpo desse equilíbrio. E aqui a gente vê direitinho como essa cascata de eventos acontece. Uma ameaça é percebida e, na mesma hora, o corpo entra em modo de emergência. Ele libera hormônios para mobilizar energia, aumenta os sinais vitais e, um ponto crucial, desliga tudo que não é essencial para a sobrevivência imediata, como a digestão ou o sistema imunológico. Então, resumindo, essa resposta é uma verdadeira obra-prima da evolução para lidar com uma crise física e passageira. Para fugir de um leão, ela é simplesmente perfeita. Só que é aqui que a coisa começa a complicar. O problema todo surge quando esse nosso sistema, que é super antigo, dá de cara com o mundo moderno. Aí se cria um desajuste fundamental. Para pensar. O nosso corpo reage a um engarrafamento ou a um prazo de trabalho da mesma forma que ele reagiria a um predador. A gente ativa essa resposta de emergência para eventos que, na verdade, não ameaçam a nossa vida. E essa é a ideia central do livro. Quando a gente mantém essa resposta de emergência ligada por semanas, meses, às vezes até anos por causa de preocupações psicológicas, a gente transforma uma ferramenta de sobrevivência em um mecanismo de autodestruição. E os custos dessa ativação constante são imensos. Aqui a gente vê o acúmulo lento de danos, um risco cardiovascular maior, sistema imunológico enfraquecido, problemas de metabolismo e até o envelhecimento acelerado do cérebro. Cada um desses itens é uma consequência direta de manter o alarme do corpo ligado por tempo demais. Isso tudo nos leva a uma constatação muito poderosa. Para nós humanos, não é o evento em si que causa o estrago, mas a nossa percepção e a nossa preocupação com ele que ativam essa fisiologia toda que acaba sendo prejudicial. Essa citação do livro, que tem até um toque de humor, captura perfeitamente como a gente percebe o estresse hoje em dia, né? A gente sente como se fosse um ataque constante, que não para nunca. Mas como o autor mesmo explica, o que a maioria de nós vive não é um estresse físico constante, tipo uma dor que não passa. São picos frequentes de estresse psicológico. Uma preocupação aqui, uma ansiedade ali. O problema é que o nosso corpo reage a cada um desses picos como se fosse uma grande ameaça. E este é o ponto final, e talvez o mais importante de todos. Para a nossa resposta fisiológica, a ansiedade sobre uma apresentação no trabalho é indistinguível de um leão de verdade. O resultado dentro do nosso corpo é o mesmo. Mas calma, tem esperança. A segunda metade dessa nossa análise foca exatamente em como a gente pode gerenciar essa resposta. Se a psicologia cria o problema, é nela também que está a solução. Então, como a gente faz isso? A chave não é eliminar os desafios, mas sim usar estas alavancas psicológicas. Fatores como ter um senso de controle, ter previsibilidade nas coisas e contar com o apoio social são ferramentas poderosíssimas para modular nossa resposta ao estresse.
Essa imagem ilustra de um jeito bem humorado um ponto que é vital. Encontrar uma válvula de escape saudável para a frustração é essencial. Seja com exercício, um hobby ou simplesmente conversando com alguém, ter uma saída impede que a pressão se acumule. Portanto, a meta não é uma vida sem estresse, porque isso é impossível. A meta é desenvolver um conjunto de habilidades para a gente conseguir navegar por ele, usando essas ferramentas psicológicas para manter nosso antigo sistema de alarme sob controle. O livro termina com esta citação poderosa, que faz a gente pensar. Ela nos lembra que a forma como a gente lida com o nosso próprio estresse tem um impacto social. A nossa válvula de escape não pode ser o sofrimento de outra pessoa, né? E é com essa ideia que a gente encerra. As zebras não têm úlceras porque elas não ficam se preocupando com o dia de amanhã. Nós sim. E essa mesma capacidade de pensamento abstrato que nos causa tantos problemas é também a nossa maior ferramenta para resolvê-los. A questão que fica no ar é: como é que estamos usando essa ferramenta no nosso dia a dia? Obrigada por nos acompanhar.